Olá, em sequência a nossas aulas da nossa disciplina de Química Inorgânica, hoje nós vamos falar dos elementos do grupo 13 e grupo 14. Falar propriamente dos elementos, de suas propriedades e da obtenção dos mesmos. Bem, nas aulas passadas, nós falamos bastante dos elementos mais metálicos da tabela periódica, ou seja, dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. Hoje nós vamos dar um salto adiante. Salto em que sentido? Aqui nós tínhamos os elementos que nós chamamos dos grupos S. Nós lembramos que aqui esse elemento tem um só elétron na sua camada de valência, S1. Aqui esse elemento tem 2 elétrons na camada S2. Né? Já esses elementos aqui, eles têm a distribuição eletrônica do tipo NS2 e NP1. Então já é uma grande diferença em relação aos outros grupos dos quais nós já falamos. Né? E um aspecto também interessante, né, é que todos esses elementos aqui são metálicos. Agora, dentre os grupos 13, por exemplo, né, nós estamos vendo aqui que o boro é um semimetal, enquanto os demais elementos são metais. Né? Todos esses elementos têm uma carga alta, podem ter carga 3+. Né? E esses elementos, né, formam raios pequenos, quer dizer, elementos cujos íons, né, têm os seus raios pequenos, e por isso eles formam ligações covalentes. Aqui eu faço menção outra vez à regra de Fajans, né, que os elementos que têm cátion pequeno se ligam a ânions grande, uma grande distorção nesses ânions e vão então formar compostos com ligações com acentuado caráter covalente. Pois bem, o galho, índio e tálio, né, pode apresentar-se como estado de oxidação +1, isso devido ao que nós chamamos de efeito par inerte. Vejam que a configuração desses elementos, né, tem S2, né, e P1, né, no caso aqui do tálio é 6S2 e 6P1. Se por acaso o tálio perder somente um elétron, né, do P1, ele vai ficar com os 2 elétrons do orbital S2 intacto. Né? Então é isso que nós chamamos de efeito de par inerte. Né? E, inclusive, né, o estado de oxidação do tálio +1 é mais estável do que tálio 3. Né? Voltando aqui, um aspecto interessante que é bom ressaltar, né, que com a inclusão, né, dos elementos metálicos do grupo D, que nós chamamos de grupo D, isso nós vamos falar futuramente, né, aqui o galho, né, ele não vem logo após aos elementos dos metais alcalinos. Tem aqui a inclusão de vários outros elementos e, por isso, o raio do galho é muito semelhante ao raio do alumínio. Isso faz com que a química desses 2 elementos também sejam bastante similares. Então, vejam que nós temos uma série de novidades quando nós passamos do grupo dos elementos chamado grupo S para o grupo P, né? Ou SP. Então, aqui, né, ressaltando, né, que realmente é um grupo que tem uma química mais diversificada do que a que nós vimos para os elementos do grupo metal alcalino e alcalino terroso. Né? Então, já para o galho, né, e índio, os estados de oxidação mais estáveis é o 3, né, e não o 1, como é para o tálio. Bem, em termos de obtenção, logicamente, nós podemos usar a eletrólise, que nós vamos comentar daqui a pouco, né? Mas se nós tivermos, por exemplo, né, o óxido de boro e quisermos obter o boro, né, o elemento boro, nós podemos reagir esse óxido com um metal mais eletropositivo, que esse aqui vai retirar o oxigênio do óxido de boro. Né? E nós vamos obter aqui o boro, né, metálico, por exemplo, né, o boro livre, né, e o respectivo óxido de magnésio. Né?
Então, nesse processo, o boro obtido aqui é impuro, né? Ele tem uma temperatura de ebulição bastante alta, mas ele é impuro. E quando a gente quer obter o boro puro, por exemplo, né, nós podemos fazer uma reação desse boro aqui que nós obtivemos com um ácido, né, por exemplo, ácido clorídrico, obter o cloreto de boro, né, que é um gás, né, e reagir com hidrogênio, que é outro gás, né, obter o boro sólido e o ácido clorídrico gasoso. Aqui eu queria lembrar que é interessante observar que o ácido clorídrico que nós encontramos engarrafado, né, numa solução, aquilo não é o ácido clorídrico puro. Como eu falei, é uma solução, né, que o ácido clorídrico, por si, ele é um gás, né? Mas nós, quando vamos nos laboratórios de química, a gente vê uma garrafa contendo líquido e fala que é ácido clorídrico, que ele é uma solução de ácido clorídrico, né? Então, nós, sempre que quisermos obter um determinado metal puro, seja ele qual for, nós podemos obtê-lo de uma forma, efetuar uma reação química e tentar purificar de uma maneira mais seletiva, né? A obtenção do alumínio, por exemplo, é feita a partir da bauxita, que é o minério de alumínio, que é purificada por eletrólise em presença da criolita, né? A criolita aqui é adicionado principalmente para diminuir o ponto de fusão da bauxita, né? Então, a 1000 graus, essa mistura é fundida e, então, é feita a eletrólise da mesma maneira que nós mostramos em aulas anteriores. No caso aqui, né, o ânodo pode ser formado por barra de grafita, né? Lembro que o ânodo é onde tem carga positiva, né? E o cátodo pode ser uma caixa de ferro coberta aí de grafita, mas o ferro é que vai funcionar realmente como cátodo. Então, o alumínio se forma no cátodo, onde ele perde seus elétrons, né, 3 elétrons, e vai formar o alumínio metálico. No ânodo, o oxigênio, né, do óxido vai receber elétrons, formando então o gás oxigênio. Então, dessa forma, nós podemos obter o alumínio, né, metálico e o oxigênio, obviamente, gasoso. O galho, ele é obtido como subproduto na produção do alumínio, né? E o índio e o talho, ele existe em pequena quantidade nos minérios de sulfeto de zinco e sulfeto de chumbo. Esses sais, né, de índio e talho são separados e os metais são obtidos também por eletrólise, nesse caso em solução aquosa de seus sais. Bem, passando do grupo 13 para o grupo 14, né, que no grupo 14 nós temos carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Esse grupo ainda é mais diversificado em termos de características dos seus elementos do que do grupo anterior. Nós observamos aqui que, nesse caso, né, do grupo 13, apenas o boro é um semimetal. No caso aqui, tanto o silício quanto o germânio são semimetais. O carbono é um não metal e o estanho e o chumbo são metais. Vejam que nós não estamos falando desses elementos artificiais que estão colocados aqui abaixo, porque ainda não se tem uma perfeita caracterização dos mesmos que a gente possa discutir a química deles aqui, né? Então, nesse caso, esses elementos aqui, eles têm a configuração S2 e P2, já diferente do anterior que tinha só um elétron na camada P, né? No orbital P, propriamente dito, né? Aqui, né, nós já comentamos, né, que esses são semimetais, o carbono é um não metal, estanho e chumbo são metais. O estado de oxidação mais comum desses elementos, já que eles podem perder 4 elétrons, tanto da camada S quanto da P, né, o estado de oxidação mais comum deles é 4. Né? E eles formam óxido muito facilmente, né? Lembramos, né, que o carbono pode formar o CO2 e os outros formam compostos também com a formulação geral desse tipo. Da mesma forma que nós falamos aqui para o talho, que o estado de oxidação mais comum dele é 1, também pelo efeito de par inerte, o chumbo
né, tem seu estado de oxidação 2+, mais estável e mais comum. Né? Existe, obviamente, né, o chumbo 4, né, mas esse chumbo 4 ele pode se reduzir facilmente para chumbo 2, e por isso que ele é um bom oxidante. Né? Então, por essas razões, esse grupo aqui, né, tem uma química bastante diversificada. O carbono, ele é bastante abundante na natureza, né, bastante utilizado em termos de indústria, né, e ele pode ser obtido como nego de fumo, que é a fuligem. Isso por combustão incompleta dos hidrocarbonetos provenientes de gás natural ou do petróleo. Essa combustão incompleta se faz necessário, né, para produzir o carbono, porque se a combustão for completa, vai formar aí o gás CO2, dióxido de carbono. Né? Então a gente tem que ter um controle das condições da reação para produzir o carbono e não o dióxido de carbono. Né? O carbono pode ser obtido também como coque, né, que ele é proveniente da hulha, né, que é chamado também de carvão betuminoso, né, e isso aqui é um carvão mineral. Né? Então, esse é encontrado na natureza. Esse processo é feito a altas temperaturas, logicamente na ausência de ar, porque senão o carbono vai novamente reagir com oxigênio e formar o dióxido de carbono. Né? E isso é feito em grandes fornos, se você quer obter aí uma grande quantidade de carbono. Né? Bem, o silício, por sua vez, né, ele pode ser obtido a partir do dióxido de silício, que é a areia. Né? Se a gente, novamente, fizer a reação do carbono com o óxido de silício, nós vamos liberar o oxigênio aqui, né, ficando apenas com o silício metálico e produzir, então, o CO2. O CO2 é gás, fica um processo bastante limpo de obter o silício. Mas ressaltamos novamente que esse metal, né, esse semimetal propriamente, né, o silício tem características de semimetal, ele não é puro, né? Não se apresenta puro nesse processo aqui. Então, novamente, né, lembro que nós podemos agora promover uma reação química com esse silício obtido aqui. No caso, reagir com cloro, vamos obter o tetacloreto de silício. Esse tetacloreto de silício nós podemos reagir agora com o magnésio, né, e obter o silício metálico e o cloreto de magnésio. Esse cloreto de magnésio nós podemos fundi-lo ou separar por uma reação química qualquer. Dessa maneira, o silício ele é obtido com um bom grau de pureza. Se não tiver a pureza desejada ainda, nós podemos voltar a reagir com cloro, por exemplo, né, voltar a esse processo aqui, até adquirir a obtenção de um metal com a pureza desejada. Isso porque o silício, né, ele é também utilizado em indústria eletrônica, né, da mesma forma que o germânio. O germânio, nós podemos reagir aqui, né, com o hidrogênio, que é uma forma de obter um metal mais puro do que nesse caso aqui. Veja que a reação aqui é do mesmo tipo de óxido, porém nós estamos usando agora o hidrogênio. Sempre nós podemos usar o hidrogênio nesses processos. Porque o hidrogênio nós podemos obter, né, de uma forma bastante pura, inclusive do ar. Né? E nesse caso nós vamos obter o germânio metálico e a água. Novamente, o germânio com pureza para a fabricação de transistor, usado na indústria eletrônica, por exemplo, pode ser purificado por o que nós chamamos de purificação por zona. O que vem a ser isso? Nós obtivemos aqui o germânio, né? Ele pode estar numa barra metálica, né? Por exemplo, como um lápis desse, né? E nós vamos aquecer essa parte aqui, né, de baixo, né? As impurezas vão migrar para a parte mais fria, nós aquecemos um tanto, cortamos aqui, né, essa parte que teoricamente está pura, né, e retiramos essa parte, né, aí aquecemos a parte que fica e assim sucessivamente
até que nós deixemos um pedaço pequeno dessa barra que deve estar impura. E aí nós voltamos essa barra para o processo de obtenção de outras frações do germânio, né? Então, essa é uma maneira, né, nova que nós estamos apresentando aqui para vocês, né, para a purificação de um metal que nós queremos tê-lo de um grau de pureza bastante grande. O estanho também, veja que nós poderíamos reagir aqui, né? Se a gente quiser o estanho com um bom grau de pureza, nós podemos aqui reagi-lo com hidrogênio. Nós estamos mostrando aqui, né, com a reação com carbono, porque nós vamos produzir novamente o dióxido de carbono, né? Isso num forno elétrico aí a uma temperatura em torno de 1.200 graus, né? O chumbo, né, ele é obtido principalmente, né, do seu minério, que é a galena, né? E nós vamos reagi-lo com oxigênio, né, para formar o respectivo óxido. Vejam que o chumbo também aqui está com estado de oxidação 2, porque ele sofre o efeito do par inerte, porque ele é grande, está bem abaixo na tabela periódica, no grupo 14, e dessa forma nós vamos obter o óxido de estanho, de chumbo, e o SO2, né? O dióxido de enxofre. O chumbo também pode ser obtido, né, a partir do seu óxido, né, aqui, né, com carbono e obtendo aqui o chumbo metálico na forma líquida, né? Então, é um processo, a partir da galena, nós obtemos o óxido de chumbo. Do óxido de chumbo, nós podemos reagir aqui com o carbono ou com o hidrogênio para obter o chumbo metálico puro, né? Então, vejam, né, eu queria ressaltar aqui que o estanho tem o estado de oxidação mais 4, que é mais comum, enquanto o chumbo, pelo efeito par inerte, o estado de oxidação mais comum é o 2, né? Então, é sempre bom a gente olhar a tabela periódica, ver a posição desses elementos, né, tanto na horizontal quanto na vertical, que aí nós podemos ter uma ideia de suas propriedades químicas. E isso é sempre bom ter a tabela periódica na cabeça, porque isso faz com que facilite a nossa conclusão ou a nossa imaginação em termos de reações químicas e propriedade dos elementos.